A paz do Senhor, amados de Cristo, tudo bem com vocês? Hoje começa a nossa série Mulheres da Bíblia. E hoje irei falar sobre Abigail. Amém? Será uma grande bênção, uma grande edificação para a minha vida e para a sua vida e para todos aqueles que irão receber essa mensagem. Amém? Então, amados, não posso deixar de pedir que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente o que você achou, de quem você quer que fale, né? De quem você quer conhecer mais da Bíblia. Amém? Para edificação, para nosso aprendizado, amém? Faça parte, alista-se no canal, amém? Faça parte do exército de Cristo, que garanto que Deus irá te cobrir de grandes bênçãos, porque você está escolhendo a melhor parte, quer estar aqui, ouvindo a mensagem do Senhor, compartilhando, evangelizando através desse canal, amém? Esse é o canal que o Senhor me deu para evangelizar, e quero fazer com excelência, mas conto com vocês com isso. Faça parte junto comigo, amém? Conto com vocês. Então não deixem de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar. Ative o sininho para toda vez que eu enviar uma mensagem, soltar um vídeo, você possa receber e correr para assistir, amém? Mas, sem mais delongas, vamos começar a nossa série. Solta a vinheta. Amados, como disse antes, começarei a série Mulheres da Bíblia de hoje falando de uma mulher sábia, apaziguadora, discreta, formosa, inteligente, uma mulher notável. Hoje conheceremos a história de Abigail. E a história de Abigail nós encontramos no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, que conta toda a história de Abigail, tá? A esposa de um homem mau e grosseiro chamado Nabal. Então, fazendo uma breve descrição do capítulo, disse que Nabal era um homem muito rico. Olha só, o marido de Abigail, ele era um homem muito rico. E certo dia Davi, que estava no deserto e precisou da ajuda para manter ele e seus soldados, então enviou seus rapazes, enviou 10 rapazes a Nabal, 10 mancebos, para ir lá falar com Nabal, pedindo ajuda em seu nome. Então ele enviou os 10 mancebos para ir falar com Nabal, pedindo ajuda no nome de Davi, que era o que Davi estava pedindo, visto que em um momento anterior, Davi já havia amparado, oferecendo proteção aos seus pastores quando estiveram no deserto. Porém, quando Nabal recebe os servos de Davi, ele menospreza os servos de Davi, ele menospreza o futuro rei de Israel, e o compara a um escravo fugitivo e nega ajuda. Olha só que homem ruim, esse Nabal? Com isso, a ira de Davi foi despertada. Nossa, Davi ficou furioso. E ele saiu com aproximadamente 400 soldados, determinado a matar todos os homens da casa de Nabal. Olha só que tragédia que ia acontecer. Davi se revoltou, porque Nabal recusou ajudá-lo. Então ele pegou aproximadamente 400 homens para ir até lá e fazer o quê? Matar todos os homens, gente, todos os homens da casa de Nabal. Então você imagina que seria uma tragédia terrível. E é justamente nesse contexto de pré-tragédia que surge a história de Abigail, que nós vamos conhecer agora. Abigail, ela foi uma mulher de Deus que salvou sua família. Olha só, uma mulher sábia que salva a sua casa. Seu marido era um homem ruim, muito ruim, tá? Mas Abigail era o quê? Era uma mulher sábia. E devido à sua sabedoria, Abigail ganhou o favor do futuro rei Davi. A história principal de Abigail é encontrada, como eu já falei, em 1 Samuel, não esqueça, amados, anota aí, 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 3 já começa a falar dela. Mas ela é mencionada algumas outras vezes nas escrituras, tá? Mas não com tanto detalhe como em 1 Samuel 25. Abigail, amados, ela era bem diferente do seu esposo Nabal, cujo significado, olha só o significado de Nabal. O significado era insensato ou estúpido. Também um homem tão ruim, Podia ter nome diferente. Nabal era um homem que tinha dinheiro e por isso se achava muito importante. Olha aí, como a gente vê hoje gente, se achando. Enfim, Nabal então era um homem muito importante. Não se sabe, tá? A Bíblia não diz se foi os pais que lhe deram esse nome
ou se ele ficou assim conhecido mais tarde por esse nome, né? Com esse nome insensato ou estúpido que era Nabal, o significado do nome dele. Nabal, ele era duro e mau, gente, muito ruim nas suas práticas, um homem terrível, terrível. Pensa num homem ruim, era Nabal. Por ser tirano e beberrão, ainda por cima, ó, gostava de umazinha, era beberrão. Muitas pessoas o temiam e não gostavam dele, obviamente, né? Quem vai gostar de um traste desse? Misericórdia, Senhor. Ele acabou tratando Davi de forma grosseira. Bom, ele era grosso, então imagina, né? Ele recusou a dar presente aos homens de Davi no tempo de toquear as ovelhas. Quer dizer, ele se recusou, foi o que revoltou Davi a enviar os 400 homens lá, né? E Abigail percebeu que a atitude do marido era um insulto velado a Davi, né? Olha só, ela, né, na sabedoria dela, na inteligência dela, ela percebeu de cara que aquilo era um insulto, né, velado a Davi. E ela sabia que tal atitude colocava em risco toda a sua casa. Ela sabia, ela tinha ali na mente dela, né, que a gente, né, nós mulheres sabemos, percebemos quando algo errado, né, desperta logo o nosso feeling, né, vamos dizer assim. E ela percebeu logo que aquilo ali seria algo terrível para a sua casa. Sua casa sofreria as consequências do insulto que ele fez a Davi. Então, ela sabia disso, que toda a sua casa corria risco. Pois Davi ficou irritado e planejava se vingar. Olha aí, ela sabia que ia ter consequência daquilo que Nabal fez. Ela sabia que ia ter consequência. Então, Abigail preparou uma generosa dádiva de suprimentos com pães, vinhos, ovelhas, trigo, passa, figo, e entregou a Davi e seus homens, de forma muito prudente e com palavras de reconciliação. Olha que mulher inteligente, né? Ela sabia de toda aquela situação que tinha gerado, né, que Nabal provocou, negando a dar os suprimentos a Davi. Então ela sabia que ia ter consequências, porque Davi se irou e ia matar todos os homens da casa de Nabal, quer dizer, ia atingir a casa de Abigail. Então o que ela faz? Ela vai lá, prepara, né, tudo ali, tudo para agradar, e foi de forma prudente, quer dizer, vamos dizer que ela foi debaixo da graça do Senhor. Vamos dizer que ela tenha orado, tenha buscado e foi ali, né? Senhor, vai comigo, né? E ela foi prudente e com palavras de reconciliação, com palavra de humildade, de reconciliação. Olha só, quando a gente tem que descer um degrauzinho, foi isso que a Abigail fez. A Abigail, ela reverteu toda aquela situação. Ela controlou a ira de Davi e salvou a vida de Nabal, né? Ela não somente salvou a sua casa, né, os inocentes que iam morrer devido às consequências, né, do que Nabal tinha provocado, mas ela também salvou o seu esposo, Nabal. Na ocasião, Davi agradeceu a Deus por ter enviado Abigail, né? Davi também, ele, né, quando a gente coloca Deus nas coisas, né, tudo acontece de uma forma maravilhosa. Então Davi, ele também entendeu o agir de Deus e ele agradeceu a Deus por ter enviado Abigail a seu encontro, pois com toda a sua sabedoria ela acabou evitando que ele derramasse sangue desnecessário, né, cometendo injustiça, né, sangue inocente, porque quem provocou a ira foi Nabal, mas ia morrer toda a casa, né, Davi ia acabar com todos os homens da casa de Nabal. Então, inocentes iam morrer, né? Então, Davi, ele percebe, ele agradece a Deus por ter enviado Abigail. Olha quando é que Deus está na situação, né? Como tudo se move a favor, né? Tudo se move a favor. Glória a Deus. Né? Então, ele agradeceu porque evitou que ele derramasse sangue desnecessário, cometendo o quê? Injustiça, né? E a gente pode ler isso em 1 Samuel 25, 32, 35. Vamos ler lá, né? 1 Samuel 25, 32, 35. Vamos lá? Diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendito tu, que hoje me enturbaste de vir com sangue, e de que minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal,
que se tu não te apressares e não me vieres ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Olha só. 35. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Veis aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Glória a Deus. Amados, o que a gente aprende aqui? Que quando a gente coloca as coisas na mão do Senhor, o Senhor move ao nosso favor, né? A Abigail foi uma mulher que evitou uma grande tragédia. Com a sua sabedoria, a sua inteligência, né? Ela teve discernimento. Sabedoria, ela soube discernir o que estava acontecendo. Então ela foi lá, ela agiu. Mas agiu debaixo da graça do Senhor. Por isso que tudo se resolveu desta forma, né? Olha só a importância de nós estarmos ligados no Senhor, né? Mais tarde, Abigail contou a Nabal o que havia acontecido, né? Ela foi lá e outra coisa, ela fez algo por trás de seu esposo, né? Porque ele não sabia que ela foi lá, se antecipou a Davi, né? Levou os mantimentos, o presente, né? As dádivas ali, dos suprimentos para Davi. E ali ela, né? Ela botou a culpa para ela, né? Ela pediu perdão, Senhor, perdoe-me a minha transgressão, né? Ela se humilhou, né? Ela se humilhou. E Nabal não estava sabendo de nada disso. Então, mas aí ela também não fica calada, não. Ela vai lá e conta para ele o que ela fez. Ela foi lá e contou. Então, mais tarde, Abigail contou a Nabal o que havia ocorrido, o que ela tinha feito. Então, aterrorizados, amado, Nabal ficou aterrorizado, ele sofreu um ataque quando compreendeu que escapou da morte por pouco. Olha aí. Ele compreendeu que o agir de Abigail fez ele escapar da morte por pouco. E esse ataque o deixou paralisado como uma pedra. Ele ficou paralisado. E isso a gente lê em 1 Samuel 25:37. Vamos ler lá? 1 Samuel 25:37. Diz assim: sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. Olha aí, Nabal ficou chocado. Entretanto, amados, passando-se quase 10 dias do ocorrido, o Senhor feriu a Nabal, né? Nabal, ele veio a morrer. E quando soube da morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por ter lhe impedido de praticar o mal e também por ter feito com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Por quê? Consequência, né? Nabal fez uma coisa errada, Davi se irou, olha o perigo da ira. Davi se irou e ia cometer outra injustiça. Olha aí. O negócio ia degringolar de uma tal forma terrível, né? E a gente vê isso em 1 Samuel 25:39. Vamos ler lá? 1 Samuel 25:39. Diz assim: e ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta à mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. E ao saber, né, como nós lemos aqui, Davi o vez de Abigail, Davi rapidamente enviou a mensagem a Abigail pedindo que ela tornasse o quê? Sua mulher, né? Davi, né, já que Abigail tinha ficado viúva, Davi a tomou como sua esposa. Abigail aceitou o pedido de Davi, né? E acompanhada por suas 5 servas, ela foi ao encontro dele, tornando-se sua esposa. Abigail ainda enfrentou, amados, vários desafios, pois Davi era um homem foragido e ela teve de viver como fugitiva durante alguns anos. Certa vez ela foi levada prisioneira pelos amalequitas, né? Junto com as famílias de todos os guerreiros de Davi. E Davi a salvou. Glória a Deus. Abigail teve um filho, né? Na história de Abigail conta que ela teve um filho com Davi, chamado Quileabe, né? Quileabe também é chamado de Daniel. E a gente vê isso em 1 Crônica 3:1, tá? Quando fala sobre os filhos de Davi, tá lá o Quileabe, né? Como Daniel. Mais tarde, Abigail ganhou segurança e prestígio quando Davi se tornou rei. Então, amados, tudo coopera para o bem, né? Daqueles que servem a Cristo, que verdadeiramente
está sobre o domínio de Cristo, né? Sobre a mão do Senhor, né? Tudo coopera, né, para o bem daqueles que servem o Senhor. Então, o que aconteceu? Abigail foi uma mulher que evitou uma grande tragédia com sabedoria, né? Ela foi uma mulher sábia, e a Bíblia relata que ela era muito bonita, era uma mulher formosa, né? Então, como nós temos que ser, né? Como nós temos que ser no nosso casamento, né? Saber, primeiramente, colocar sempre as nossas vidas, a vida da nossa casa, do nosso esposo, dos nossos filhos nas mãos do Senhor, né? Porque quando acontece algo que foge ao nosso controle, como ali, fugiu ao controle de Abigail que Nabal fez, porque ele era um homem ruim, né? Ele era um homem mau. Então, ela foi lá, né, com toda a sabedoria, né, e resolveu aquela situação. Mulher abençoada. E o que nós aprendemos com toda essa história de Abigail? Vamos ver o que nós aprendemos, né? O que nos fortalece com a história, né, de Abigail? Nós vemos aqui que Abigail, como a Bíblia relata, que ela era uma mulher muito bonita e inteligente, né? Todas nós somos bonitas e inteligentes, amados. Todos nós, tá, amadas? Nós somos bonitas, inteligentes, nós somos princesas do Senhor. Somos princesas. Então, não aceite menos do que isso. Não aceite menos do que isso. Então, ela era uma mulher bonita, inteligente, ou seja, ela não era só bonita, ela era uma pessoa inteligente, uma pessoa que pensava, uma pessoa que estava ali, ó, observando tudo que acontecia na sua casa. Assim somos nós, observar tudo o que está acontecendo na nossa casa. Temos que pedir sempre ao Senhor em oração sabedoria, entendimento e discernimento. Saber quando falar, saber quando calar. Temos que pedir isso ao Senhor para que o nosso lar tenha paz, né? Seja um lar de paz, de harmonia, de amor, né? Então ela não é só inteligente, né? Mas as duas características juntas, né? Ela tinha essas duas características, bonita e inteligente. Como somos nós que temos que ser, amém? Logo, ela era uma mulher que se cuidava, né? Se preocupava com sua aparência, porque se a Bíblia relata que era bonita, ela se cuidava, né? Tava sempre ali, bonitinha, arrumadinha. Provavelmente, né? Ela gostava de se arrumar, cuidar do seu corpo, e assim nós temos que ser. Não é porque nós casamos que temos que deixar de fazer isso, não. Muito pelo contrário. Aí mesmo que nós temos que fazer, conquistar o nosso esposo todos os dias. Amada, desperta aí. Temos que conquistar nossos esposos todos os dias, tá bem arrumada, né? Falar bem, mansamente, nada de gritar. Não é fácil, né? Mas temos que aprender isso. E os esposos também, tá? Esposo, vocês que estão vendo aí essa mensagem, ouvindo essa mensagem aí também, tá? Não é só a mulher não, o homem também. Isso serve pro homem também, tá? Vamos parar de achar que é só com a mulher não, o homem também. Mas também não se descuidava do seu intelecto, olha aí que eu falei, ela não se descuidava do seu intelecto, né? Ela cuidava ali, ó, pra ter inteligência, ter sabedoria, saber falar. E com certeza buscava aprender novos conhecimentos. É o que nós temos que aprender, novos conhecimentos. Não temos que ficar parada, não. Temos que aprender sim. Mulher inteligente, né? Uma junção de qualidades imprescindíveis para qualquer mulher, né? Que todas nós precisamos ter e desenvolver constantemente. E também nós vimos aqui que a Abigail era uma mulher confiável. Por que ela era uma mulher confiável? Assim nós temos que ser uma mulher confiável. Porque a pessoa que chega até nós, não, eu confio em fulano, não, eu confio, assim temos que ser nós. Ainda mais nós, mulheres cristãs. Isso, gente, isso é o princípio básico de todo mundo, não só mulher, de todos, ser pessoas confiáveis, pessoas de caráteres e confiáveis, né? Então, principalmente a mulher cristã, né? Porque às vezes as pessoas vêm desabafar conosco, mais do que nunca. Era uma mulher que sabia ouvir. E quando Nabal responde de forma grosseira para Davi, um de seus servos, como é que Abigail ficou sabendo o que ia acontecer? Não é que ela estava lá, junto com as ovelhas lá, no trabalho deles lá, não, né? Ela era uma pessoa tão confiável que um dos servos chegou para ela e contou o que estava acontecendo, né? Porque esse servo sabia que ela era uma pessoa confiável. Olha aí. Ele sabia, então ele pensou o quê, né? Vamos pensar com a mente, né, do servo. Não, eu vou contar para a senhora Abigail, porque eu sei que ela não vai contar para o seu esposo que eu estou contando para ela, e ela vai dar um jeito de resolver essa situação. Porque ele devia saber, né, saber que ela era inteligente, uma mulher que podia, né, resolver essa situação, né? Até porque ele também estava correndo risco. Então, ele conta para Abigail tudo o que aconteceu, né? E pede para ela resolver o que fazer,
né? Para ela ver o que ela podia fazer naquela situação, né? Pois o seu esposo não ouvia ninguém. Por quê? Nabal não ouvia ninguém. Ninguém. Ele era tão estúpido e tão grosseiro que ele não dava ouvidos para ninguém. É nessa situação que podemos refletir. Olha só aqui que a gente pode refletir com essa situação de confiável. Será que temos, né? Será que nós, eu e você, temos sido uma pessoa confiável? Pensa aí. Será que temos sido uma pessoa confiável? Será que as pessoas que não conhecem Jesus, né? Aqueles que não conhecem Jesus, confiam seus problemas a nós? Vai confiar os seus problemas a mim ou a você? Aqueles que não conhecem Jesus, será que eles veem em nós uma pessoa confiável a ponto de contar os seus problemas para nós? Reflete aí. Será que as pessoas que não conhecem Jesus confiam a mim seus problemas, sabendo que estaremos dispostos a ouvi-los, buscando como ajudá-los, ao invés de criticá-los? Será que eles confiam em nós a esse ponto? De poder chegar a nós, tipo assim, não, eu vou contar o meu problema para a diaconisa Silvana, porque ela vai entender, ela não vai me criticar, ela vai me ajudar. Será que as pessoas pensam assim a meu respeito? Né? Aí eu pergunto a você, meu amado, minha amada, será que eles pensam assim ao seu respeito? Não, eu vou confiar em fulano, porque eu posso contar para eles, eles vão me ajudar e não vão criticar, não vão me jogar pedras. Temos que ser pessoas confiáveis a esse ponto, amados. De ouvir, ter uma palavra, pedir ao Senhor uma palavra. Não falar aquilo que a gente quer falar, não. Pedir ao Senhor uma palavra para aquela pessoa. Né? Buscar do Senhor o que dizer para aquela pessoa. Né? Sem criticar e sem jogar pedras. Temos que ser confiáveis nesse ponto. Nesse nível. Olha aí. Olha o que a história de Abigail nos faz refletir. Né? Porque são pessoas que estão vivendo conflitos e não sabem com quem falar. Aí vai falar com o irmão achando que está falando com o irmão só vai criticar, só vai falar, não é assim. E temos que buscar do Senhor o que falar. Não é falar o que a gente quer falar de nós mesmos, não. É do Senhor. Orar. Não sabe o que falar na hora? Ouve e fica quieto. Senhor, olha só, amados, eu nem sei o que te dizer nessa hora agora, o que eu posso te falar. Mas o que eu posso te dizer é que eu vou orar ao Senhor. Eu vou orar ao Senhor, eu vou jejuar, eu vou buscar do Senhor uma palavra para você. Eu vou buscar uma palavra para você. Nós temos que ser confiáveis a esse ponto, amados, nesse nível, tá? Temos que vigiar isso, né? E como esse servo confiou a Abigail, né? Porque ele poderia não confiar, porque ela poderia chegar e falar para Nabal, olha, o teu servo me falou. Gente, não acontece isso, que às vezes fulano conta alguma coisa para você, você vai logo de cara debater com a pessoa. Fulano me falou isso. Não. Nós temos que ser confiáveis a ponto de nos calar e buscar de Deus. Foi o que a Abigail fez. Então o servo, ele entendia que poderia contar para ela, que ela não ia contar para Nabal. Ela ia resolver a situação, ou ela ia buscar resolver a situação sem expor ele, né? Porque era uma situação perigosa, ia acontecer uma tragédia. E quantas tragédias acontecem por mulheres ou homens que não sabem se calar? Coloca mais lenha na fogueira, mais fogo, coloca mais combustível e aquilo explode. Não é mesmo? Então vamos refletir nessa história de Abigail, né? Temos que ser confiável, né? Precisamos ajudar o próximo. E aqui nós vemos que Abigail amou mesmo quem não merecia, né? Porque Abigail, ela poderia chegar, quer saber? Davi vai matar, vai, deixa, o homem não presta, o homem é ruim, o homem é isso, o homem é aquilo, então eu quero mais é que ele se dane, porque eu quero me ver livre dele. Vemos isso também, né? Mas ela não. Ela amou mesmo quem não merecia. Nabal não merecia o amor de Abigail, mas ela mesmo assim, ela foi lá e fez o que tinha que ser feito. Olha aí, amar o próximo, independente de quem ele seja. Independente, ela não viu com isso. Ela viu toda aquela situação de tragédia que podia acontecer e foi cuidar. Foi atrás, pediu ao Senhor e foi lá se humilhar para Davi, né? Ao saber que tinha acontecido, Abigail rapidamente, o que ela faz? Quando ela sabe que aconteceu a situação, ela rapidamente, né, como nós vimos, ela preparou aquela oferta, fez tudo e foi lá, né? Foi lá resolver a situação.
ela se humilhou diante de Davi, tomou a culpa para si mesmo, né? Como eu falei, ela se reconheceu que era Nabal, que não valia nada, e ela fala para Davi que ele não valia nada, né? E ela convenceu a Davi não ir contra ele e ir contra a sua casa, né? Para que sangues inocentes não fossem derramados, porque Davi também ia cometer injustiça derramando sangue inocente. Olha aí, a sabedoria de uma mulher, né? Que coisa. E se meditarmos, amados, sobre isso, sobre esse amor que ela teve, né? Mesmo para quem não merecia, mesmo para Nabal que não merecia, né? Que ela poderia deixar acontecer e se ver livre dele. Mesmo assim, nós temos que meditar sobre isso aqui, né? Meditar o que Jesus fez por nós, fez por mim, fez por você, fez por todos nós. O que Jesus fez? Ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu a nossa culpa. Lembra do sacrifício da cruz? Que nós temos que lembrar todos os dias daquele sacrifício? Ele assumiu a nossa culpa. Ele sabia que não merecíamos, amados, não merecíamos o seu amor. Sabia que nós o insultaríamos, olha aí, o levaríamos a morrer na cruz. Ele sabia de tudo isso. Mas mesmo assim, ele se humilhou. Mesmo assim, ele se humilhou. Escolheu nos amar e interceder por nós diante do Pai. É por isso, amado, devemos amar o nosso próximo, assim como Abigail fez, mesmo sabendo que Nabal não merecia, né? Devemos amar o nosso próximo, mesmo que esse próximo às vezes nos persegue, assim como Nabal, né? Ele era ruim para Abigail, ele era um homem ruim, um homem beberrão, né? Temos que nos doar, amados, fazendo com que for preciso, amando todos como Jesus Cristo nos amou. É isso? Amar o próximo não é fácil não, amados. Não é fácil. Para Abigail não foi fácil. Mas Deus honrou Abigail. Amém? E sobre a submissão de Abigail, né? Nós temos que falar sobre a submissão de Abigail. Aprendemos que as esposas devem se submeter aos seus maridos, né? E em tudo, né? Afinal, é o que o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios 5:24, tá? Anota aí, Efésios 5:24. E além disso, as mulheres deviam reverenciar e respeitar seus maridos como líderes, né? E assim nada diriam contra elas. Olha aí. Mas aqui vemos uma mulher, né? A gente vê aqui na história de Abigail, uma mulher da Bíblia que agiu pelas costas do marido, né? E fez algo que ela sabia que ele não aprovaria, né? Porque ela fez tudo aquilo, ela levou os suprimentos para Davi sem o marido saber. Quer dizer, aos olhos, né, da Bíblia, no caso vamos dizer aqui, totalmente errado, né? Muitos pensam isso, totalmente errado. Mas ela fez por um bem maior, né? Ela teve discernimento, ela teve sabedoria para resolver essa situação, né? E muita gente confunde essa submissão, né? E ela fez isso sabendo que Nabal não aprovaria o que ela estava fazendo. E ela até anuncia os defeitos do marido para Davi. Ela fala que, né, que o marido dela é um filho de Belial, né? Ela fala. Nós vemos isso em 1 Samuel 25:25, que diz assim: Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os mancebos de meu Senhor que enviaste. Olha aí. Ela fala, então, né? Ela até chama ele de filho de Belial. E apesar de desafiar o marido e dizer coisas negativas sobre ele, porque ela disse, né? Abigail é elogiada, olha aí, por suas ações. Tanto é que tem a história dela na Bíblia. Além disso, Davi reconhece que Abigail foi enviada por Deus, né? Ele reconhece toda aquela situação. Ele vê o mover de Deus em toda aquela situação. Ela não se submeteu à estupidez do marido. Em vez disso, ela protegia seu marido e seus interesses.
ela tomou a iniciativa quando ele era incapaz, né? Ele era incapaz de tomar a iniciativa, né? Tão grosso do jeito que ele era, ou não queria agir. Ela até se desculpou por seu comportamento rude. Ela se desculpa com Davi pelo comportamento rude do marido. A submissão, né? A submissão. A Bíblia não é sobre obediência cega. Olha aí, gente. Precisamos despertar para isso, né? Sobre a submissão. A submissão bíblica não é sobre obediência cega, né? Ou subserviência. Não é. A submissão saudável é caracterizada pela lealdade, humildade e consideração e busca o bem maior, né? Foi o que aconteceu com Abigail, né? Ela foi lá porque ela sabia daquela situação, ia gerar, ia matar o seu esposo, né? Ela teve amor por ele, né? Naquela situação que ela ama o próximo, então ela não queria ver aquela tragédia acontecer e sem contar sangue inocente sendo derramado, né? Então ela, com humildade, né, em consideração a toda aquela casa, né, dela, ela foi lá e resolveu para um bem maior. Idealmente deveria ser recíproco e mútuo em vez de unilateral. Olha aí, com marido e mulher, ajudando e servindo um ao outro. Esse é o casamento, ajudando um ao outro, não um só cuidando, mas os dois juntos cuidando, os dois juntos. Né? Em Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então que venhamos, amados, ser mulheres sábias, né? Inteligentes, mulher valorosa, guerreira, como Abigail, né? Que venhamos aprender como Abigail, amar o próximo, né? Cuidar, ter discernimento, colocar o Senhor em toda a situação de nossas vidas, né? Do nosso lar, para que o nosso lar tenha paz, tenha harmonia, tenha amor, saber calar na hora de calar, saber falar na hora de falar, pedir orientação ao Senhor sempre, Senhor, essa situação, como é que eu faço com essa situação? Sermos confiáveis, a ponto das pessoas falar, não, eu vou falar com fulano porque ela é confiável, eu posso confiar nela. Caráter de Deus, foi o que Abigail teve, mulher valorosa, Deus a honrou. Amém? Amados, espero que vocês tenham gostado, né, dessa primeira história, né, de mulheres da Bíblia. Abigail, um grande exemplo para nós mulheres, né? Vamos orar, não orei no começo, vamos orar agora em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa mensagem de hoje, Pai, dessa série que começa hoje, que Tu venhas abençoar, Pai, que venha ser uma grande bênção, um grande derramar, Senhor, ó Deus, o Teu poder, a Tua glória, Pai, sobre cada um, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, Pai, que irá acompanhar esse canal, Pai. Ó Deus Altíssimo, que irá compartilhar, que irá se inscrever, que irá curtir, Senhor, que haja um grande derramar, um grande movimento, Pai. Ó Deus Altíssimo, que vidas sejam alcançadas, que esse propósito, Pai, de evangelização que Tu me deste, Senhor, com este canal, Senhor, venha crescer a cada dia debaixo da Tua graça, da Tua vontade. Desde já também te peço, Senhor, vai repreender tudo aquilo que impede, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe e guarde, shalom.